Segunda Crônica 7,14 diz assim: e se o meu povo, disse Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e o quê? Orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz assim: então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e o que mais? E sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, disse Deus, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. A primeira pergunta que eu faço para a senhora e o senhor é: você é povo de Deus? Porque aqui começa dizendo o meu povo, a diferença está aqui. Deus já começa dizendo: se o meu povo, olha aqui, ó, e se o meu povo. Se você diz assim: pastor, eu sou o povo de Deus, porque eu me converti do mau caminho, eu abandonei o pecado, eu sirvo ao altar, eu sou fiel a Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu me considero, pastor, o povo de Deus. E se o meu povo fizer o quê? Cruzar o braço? Porque o fato de eu estar aqui não significa que as coisas vão mudar. Eu preciso agir à fé. Deus está a dizer: se o meu povo ficar calado, cruzar o braço, reclamar, fazer o que todo mundo faz aí fora, ficar esperando o acaso, Deus mandou o povo dele ir a ele, agir. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, qual é o nome que tem poder, gente? Jesus Cristo. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, nós temos que se humilhar diante de quem? De Deus. De repente a sua vida toda você se humilhou para a família, se humilhou para o gerente do banco, se humilhou para um amigo, para um colega de trabalho, pedindo ajuda. Não há nada de errado nós pedirmos um conselho ou ajuda de alguém. Não somos autossuficientes. Mas de repente a pessoa tem disposição para se humilhar diante de alguém. Às vezes senta do lado de alguém, conta a vida dela toda, 1 hora, 2 horas, chora, lamenta, e na hora de falar com Deus fica de boca fechada. Tem disposição para falar com os outros, tem disposição para se humilhar para outro ser humano, mas não tem disposição para se humilhar diante do Todo-Poderoso. E ele disse: se o meu povo se humilhar, se quiser nessa oração dobrar o teu joelho, dobre, se quiser, se humilhar, e o que? Orar. Senhora, a oração tem poder. A oração pode mudar a direção de muitas coisas. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. A oração, tem gente que não ora, meu Deus do céu. Tem gente que não vai a Deus. De repente você diz assim: mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Exatamente, porque Ele quer saber se você realmente crê que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que Ele prometeu. Porque quando eu levo o meu problema, quando eu falo, quando eu oro, eu estou provando a Deus que eu creio que Ele é capaz de resolver aquilo pelo qual eu estou orando. E não apenas isso, eu estou provando para Deus que eu não aceito crer num Deus tão grande e viver o contrário daquilo que Ele promete. Porque você que crê nesse nome e diz ser servo dEle, é inaceitável eu crer no Deus da saúde e viver o quê? Crer no Deus da saúde e viver doente, crer no Deus da riqueza e viver na miséria. E é na oração que você fala isso para quem? Para Deus, com ousadia, intrepidez. Senhor, o que se fez das tuas promessas? O Senhor prometeu saúde, eu estou aqui tomando remédio, doente. E Ele disse mais: orar e me buscar, não é isso? E buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Também não adianta você estar aqui dizendo crer em Deus e andando com quem não presta, fazendo o que não presta, no pecado.
Não adianta. Porque se eu e você estamos aqui, mas quando saímos por aquelas portas, andamos no mau caminho, então nós não somos povo de Deus. Porque estar na igreja não me torna uma pessoa de Deus. O que me torna uma pessoa de Deus é quando eu obedeço a palavra de Deus. Ou não foi isso que Jesus falou? Jesus disse para os fariseus: vós sois do diabo, porque procura satisfazer-lhes a vontade do diabo. Quem é de Deus, disse Jesus, o que ele disse? Ouve a palavra de Deus. E o ouvir que Jesus falou é praticar. E aqui diz, se converter do mau caminho, então eu ouvirei do céu. Está vendo? Quando você é povo de Deus, quando você clama e anda no bom caminho, tua oração chega aonde? No teto da igreja? Não, sua oração, ela rompe os céus, ela chega até o trono do Altíssimo. Eu ouvirei a oração do céu, perdoarei o pecado do arrependido e sararei a sua terra. O que significa sarar a terra? Quando a terra está doente, ela não produz. Sarar a terra significa tudo que você colocar a mão dá fruto, produz prosperidade. Quando o povo de Israel lá em Joel foi envergonhado, humilhado, a terra não dava o fruto, a videira, a romeira, a macieira, todas as aves do campo secaram, a mércia, a abundância do campo não tinha, nem orvalho caía. Então, quando a terra está doente, ela dá fruto. Sarar a terra significa que o teu trabalho vai ter retorno, tudo que tu botar a mão vai dar certo. Isso é terra sarada. Sara a minha terra, eu sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então agora tu vai falar com Deus, que você não aceita crer num Deus tão grande e viver uma vida pequena, que você não aceita crer no Deus da grandeza, da riqueza, da cura, o Deus que disse, eu irei adiante de ti, e teus caminhos estão tudo dando errado. Tu vai falar para ele: Senhor, eu sei que eu não estou aqui pelo pão que perece, mas sim pela minha salvação. Mas não tem como o mundo crer no Senhor se eles não verem o Senhor em mim. O Senhor disse que eu seria o sal, o Senhor disse que eu seria o perfume, o Senhor disse que eu seria a luz. Então que a minha vida mostre que o Senhor é vivo e não morto. Ouve a minha oração nesse lugar. Que lugar é esse que Deus se referia? Aqui nessa ocasião de 2 Crônicas 7,14. Era o templo que estava sendo inaugurado, a casa de Deus. E nós estamos aonde agora neste momento? Na casa de Deus. Então que a tua oração seja ouvida.